Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. É isso, então vocês já tiveram a avaliação de língua inglesa e agora chegou o momento de língua portuguesa. Infelizmente, hoje eu não consegui entrar pelo Meet. Tive um pepino para resolver, infelizmente. Mesmo eu não gostando muito de ter avaliação, explicar a avaliação por vídeo, eu prefiro pelo Meet, mas hoje foi assim que deu, né? Mas graças a Deus por isso. Então vamos lá, vamos aí para a nossa avaliação de língua portuguesa. Mas antes, como de costume, vamos aí para a nossa oração, não é isso? Então vamos fechar os nossos olhos, pedir a Deus proteção e também uma boa prova, não é isso? Pois estamos precisando. Então vamos lá. Papai do céu, muito obrigado por mais um dia, que seja uma prova abençoada, tranquila, que o Senhor venha abrir nossas mentes e o nosso entendimento, e que o Senhor esteja presente em todos os momentos das nossas vidas. Guarda nossos pais, a nossa escola e os nossos amigos. Com fé te pedimos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Então vamos aí pegar a nossa avaliação de língua portuguesa. Vamos lá. A primeira questão de língua portuguesa diz assim: observe o poema abaixo e responda. Então vamos aí realizar a leitura deste poema. O título do poema: Mais respeito, eu sou criança. Aí vamos começar a leitura. Prestem atenção no que eu digo, pois eu não falo por mal. Os adultos que me perdoem, mas ser criança é legal. Vocês já esqueceram, eu sei. Por isso eu vou lhes lembrar, para que ver por cima do muro, se é mais gostoso escalar. Para que perder tempo engordando, se é mais gostoso brincar? Para que fazer cara tão séria, se é mais gostoso sonhar? Se vocês olham para a gente, é chão que vem por trás. Para nós, atrás de vocês, há o céu, há muito, muito mais. Quando julgarem o que eu faço, olhem seus próprios narizes. Lá no seu tempo de infância, será que não foram felizes? Mas se tudo o que fizeram já fugiu de sua lembrança, fiquem sabendo o que eu quero, mais respeito, eu sou criança. Então, esse poema é de Pedro Bandeira, né? Isso você pode estar observando aí uma crítica, né? A forma como alguns adultos veem as crianças, né? Por vezes alguns adultos, né, esquecem que eles também já foram crianças, não é isso? E aí por vezes tem um tratamento por vezes desrespeitoso até com a criança, né? E se esquece de como é a infância. E aí o autor Pedro Bandeira, ele dá essa alfinetada, vamos dizer assim, né, no adulto. E aí é interessante como ele coloca as crianças como vozes, né? Que crianças falam, crianças têm sim opinião. E aí ele dá a voz às crianças nesse poema, que é muito interessante. Aí na letra A diz assim: se vocês tiverem curiosidade, quando colocarem esse poema no Google, né, Mais Respeito, eu sou criança, vocês vão observar um menino em cima de uma escada, né, com um tom de voz assim, bem querendo falar mesmo, dando opinião, é bem interessante. Na letra A diz assim: no poema Mais Respeito, eu sou criança, porque o eu lírico diz que os adultos já esqueceram da infância. E aí, observando na leitura do texto, do poema, né, nós podemos observar isso. Então a pergunta, por que o eu lírico, né, porque o autor, ele diz que os adultos já esqueceram da infância. Por que ele diz isso? Certo? Aí vocês vão escrever.
Na letra B, para o eu lírico, o que é mais gostoso fazer? E aí, para ele, o que é mais gostoso fazer? Temos também no nosso poema essa resposta. Na letra C, você concorda com o eu lírico no modo que ele trata os adultos? O que vocês acham? Vocês concordam, sim ou não? E aí você vai responder o porquê. Se você responder não, você vai dizer o porquê. Se você responder sim, você também vai ter que me dizer o porquê, tá bom? Na segunda diz assim: preencha a tabela abaixo de acordo com o poema Mais Respeito, Eu Sou Criança. Então, vocês vão voltar lá no poema, vão estar observando, olha só, quantos versos possui? Quantos versos possui o poema Mais Respeito, Eu Sou Criança? E aí, quantos versos ele tem? Depois, quantas estrofes ele possui? Quantas estrofes tem o poema? E por último, e quantas rimas esse poema tem? Então vocês vão observar. Vão observar quantos versos ele tem e vão escrever lá a quantidade ao lado. Quantas estrofes ele tem? Você vai escrever a quantidade ao lado. E quantas rimas você vai estar escrevendo ao lado, ok? Na terceira. Rapidinho, deixa eu só abrir aqui. Na terceira questão diz assim. Ai, meu Deus. Certo. Na terceira diz assim: com lápis de cor vermelho, sublinhe no poema Mais Respeito, Eu Sou Criança as palavras que rimam em cada estrofe. Então, você vai observar a primeira estrofe, por exemplo, né? Você vai realizar a leitura e observar. Ei, essas duas palavras rimam. Então, você vai pintar de vermelho. Na segunda estrofe, se tiver palavras que rimam, então você vai observar e vai pintar de vermelho. Na terceira estrofe, se tiver rima, então você vai pintar as palavras que rimam. Eu pedi somente as palavras que rimam que você vai estar pintando de vermelho, ok? Então você vai observar todo o poema Mais Respeito, Eu Sou Criança, lá na primeira questão. E aí você vai pintar de vermelho as palavras que rimam, ok? Na quarta questão diz assim: leia as palavras e circule a que completa os quadrinhos. Depois separe as sílabas. Aí na primeira opção nós temos borboleta, leão, macaco e cão. Então você vai circular a palavra que completa o quadrinho e aí vai realizar a separação silábica ou a separação das sílabas nesse quadrinho abaixo. A próxima opção nós temos sapato, camiseta, cinto, blusa. Você vai observar essas 4 palavras e vai me dizer aquela que completa esse quadrinho. E aí você vai circular e depois realizar a separação silábica. Na próxima, abóbora, tomate, jiló, chuchu. Você vai observar essas 4 palavras novamente e vai me dizer, aliás, e vai circular, não é isso? Aquela que completa esse quadrinho aí, certo? Lembrando que em todas as opções você vai circular essa palavra que se encaixa no quadrinho e depois você vai realizar a separação silábica. Primeiro circula, depois realiza a separação silábica da palavra, ok? Quinta questão. Agora complete todas as palavras que você escreveu e circulou e escreveu. Todas essas palavras que vocês circularam e escreveram lá na quarta questão, elas eram monossílabas, dissílabas, trissílabas ou polissílabas. E aí? Então você vai estar fazendo um X na opção que você considera correta. Se as palavras que você circulou e escreveu lá na quarta questão, se eram monossílabas, dissílabas, trissílabas ou polissílabas, tá bom? Aí vamos prosseguir, né, isso,
para a sexta questão. Ai, ai, ai. Na sexta questão diz assim: leia as palavras a seguir e faça o que se pede. Nós temos as palavras sorvete, carroça, sim, trenó e queijo. Sorvete, carroça, sim, trenó e queijo. Nós temos aí 6 palavras. Lembrando que nós fizemos uma questão parecidíssima, inclusive eu me inspirei nela. Parecidíssima lá no nosso livro das atividades complementares. Nós tínhamos lá uma questão bem parecida com essa. E aí, o que você vai fazer? A letra A diz assim: pinte de verde, olha a cor que eu pedi, verde, as palavras que são monossílabas. Então, você vai observar aí, quais palavras são monossílabas. Então, você vai pintar de verde. Na letra B, pinte de amarelo as palavras de sílabas. Então, você vai observar entre essas palavras quais delas são de sílabas e aí você vai pintar de amarelo. Na letra C, pinte de roxo as palavras que são trissílabas. Trissílabas, palavras que têm 3 sílabas. E aí você vai estar observando e aí vai pintar de roxo. Novamente, pintar de verde as palavras monossílabas, ou seja, que tem apenas uma sílaba. Pintar de amarelo as palavras que são de sílabas, ou seja, que tem 2 sílabas. E pintar de roxo as palavras que são trissílabas, ou seja, que possuem 3 sílabas. Entendido? Verde, monossílaba, amarelo, dissílaba e roxo, trissílaba. Muito simples. Essa prova está mamão com açúcar. Sétima, separe as sílabas e classifique as palavras em monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Na letra A, nós temos a palavra telefone. Então, vocês vão realizar a separação silábica. Na primeira linha, vocês vão realizar a separação silábica da palavra telefone. E na segunda linha, vocês irão dizer se a palavra telefone é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Letra B, a palavra fim. Você vai observar se tem uma separação silábica e depois vão dizer se essa palavra é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Assim, vocês também farão na letra C com a palavra campo e na letra D com a palavra pá. Prestem bem atenção nessa questão. Na primeira linha, você vai realizar a separação silábica se tiver, né? Se tiver. Vocês vão, na primeira linha das palavras, será a separação silábica caso a palavra tenha. E na segunda linha, vocês irão me dizer qual é a classificação dessa palavra, se é mono, se é di, se é tri ou polissílaba, tá bom? Oitava, leia a receita e faça o que se pede. Bolo de fubá cremoso. Ingredientes: 4 ovos, 4 xícaras de leite, 3 xícaras de açúcar, 2 colheres de farinha de trigo, 1 xícara e meia de fubá, 2 colheres de margarina, 100 gramas de queijo ralado e 1 colher de fermento em pó. Aí no modo de preparo, coloque tudo no liquidificador e bata por alguns segundos. Segunda, coloque em forma untada e polvilhada com farinha de trigo. Terceira, asse em forno quente por 30 a 40 minutos. Quarta, quando for tirado do forno, observe se ele está corado, pois ele fica meio mole. E quinta, sirva bem frio. Pronto, aí temos aí uma receita de bolo de fubá. Aí o que diz na letra A?
O que deve conter na primeira parte da receita? Nós estudamos isso. Na primeira parte de uma receita, o que deve conter? Vocês sabem e nós praticamos, aliás, e foi passada uma atividade na sexta-feira para vocês estarem praticando. Eu sei que vocês lembram. Então, o que deve conter na primeira parte de uma receita? Vocês vão escrever para mim, tá bom? Na letra B. E na segunda parte da receita? Na segunda parte, o que deve conter? E aí vocês vão escrever para mim o que deve conter. E na letra C? Olha a minha pergunta. Qual é a função de uma receita? Para que serve uma receita? E aí vocês vão estar escrevendo aí para mim. Para que serve uma receita? Por que é preciso uma receita? Vocês vão estar me dizendo aí o porquê, né? Qual é a função que uma receita possui? Muito simples, tá? Essa questão. Nós praticamos muito nas atividades do módulo 1, das atividades complementares. Foi uma pequena atividade para casa para estar praticando também, que foi da letra A até a letra E, na sexta, certo? Nona questão. Relembrando o conteúdo sobre sílabas iniciais e finais, contorne a sílaba que foi adicionada à palavra de origem. Nós praticamos isso também, não é isso? Então, você vai observar a palavra, não é isso? E vai identificar onde é que está a palavra de origem. Ah, tá, essa daqui. Então, vocês vão circular a sílaba que foi adicionada a essa palavra de origem. Pode ser uma sílaba inicial e pode ser uma sílaba final, tá bom? Então, por exemplo, a palavra infeliz que vocês observam aí. Vocês vão estar observando a palavra infeliz e vão estar circulando a sílaba que foi adicionada a essa palavra. A palavra despentear, você vai observar onde está a sílaba que foi adicionada a essa palavra de origem e vai circular. E assim com todas as demais palavras, tá bom? Prestem bem atenção, nós praticamos esse conteúdo, vocês sabem, tá bom? Então, observem as palavras com muita calma, ok? Eu sei que vocês vão lembrar de todas, eu tenho certeza. Então, observem a palavra e aí vocês vão circular a sílaba que foi adicionada a essa palavra de origem. Na 10ª, agora escreva abaixo as palavras de origem que você encontrou na questão anterior. Então, as palavras de origem que você encontrou nas palavras anteriores, não é isso? Vocês irão escrever nesse quadro aí abaixo, na 10ª questão. Você não já circulou todas as sílabas que foram adicionadas? Então, as palavras de origem vocês vão estar escrevendo aí na 10ª questão, tá bom? Então, como tem aí no reloginho, né? Não vejo a hora de encontrar vocês, de verdade. Não vejo a hora de encontrar com vocês, né? Porque é muito ruim estar longe assim e não poder acompanhar de perto. É um pouco complicado, mas vai dar certo, né? Tudo vai ficar bem, eu creio. Então, crianças, boa sorte. Não tenham pressa, vocês estão em casa, tá bom? Qualquer dúvida, me chame lá no WhatsApp que eu estarei respondendo vocês, tá bom? Sem pressa, vocês estão em casa, tem amanhã todinha para responder essa prova, tá bom? Então, boa sorte e tchau, tchau.